Existe um elefante na sala da experiência humana, um segredo que todos nós sabemos, mas passamos 99% do tempo sem abordá-lo. Sim, um dia nós vamos partir dessa para melhor. E eu não posso falar a palavra porque eu não quero que o YouTube derrube o meu vídeo. Mas em alguns momentos pode ser que a gente trabalhe esse partir dessa para melhor. E, obviamente, para algumas pessoas isso vai gerar ansiedade, para outras isso vai gerar tranquilidade. E a grande verdade é que é um fato que todos nós um dia vamos ter que encarar. E o fato da gente não conversar sobre com profundidade é o que me trouxe essa reflexão baseada nesse livro. O livro de hoje é o livro A Negação da Morte, por Ernest Becker. E aqui eu vou fazer basicamente um grande compilado de tudo que o livro traz, de uma forma bem resumida e também bem expressiva, porque de fato eu peguei os principais pontos. Então, se você não quisesse ler o livro, você não precisaria. Mas eu recomendo fortemente que você leia o livro. Afinal de contas, é uma leitura um pouco difícil, é uma leitura de relativa dificuldade para a interpretação, principalmente em alguns momentos. Eu imagino, eu penso, pelo menos na minha experiência, que você deveria ter algum conceito inicial sobre princípios psicológicos, neurocientíficos, para que você conseguisse fazer uma leitura mais interessante, para que tornasse a sua leitura mais viável de fato. Então, pessoal, vamos então aí para o vídeo. O que o livro de Ernest Becker diz para a gente? Uma análise geral sobre ele é que Becker propõe basicamente no livro, durante todo o livro, o medo da morte. Então, a morte, esse medo da morte, não é apenas um dos muitos impulsos humanos, mas pode se transformar em uma mola mestra. E quando a gente fala dessa mola mestra, é basicamente aquilo que direcionou todas as civilizações, essas relações de poderes que a gente tem hoje, tudo que a gente construiu como sociedade, segundo ele, traz justamente, está envolto dessa resposta que um dia todos nós teremos, que é basicamente uma resposta da finitude biológica. E a gente, basicamente, tenta reprimir isso. É isso que o livro traz num contexto geral, tá? Resumindo, basicamente, os principais tópicos ali. O terror da morte como motor humano. Então, e aí, o que ele traz? A universalidade do medo da morte, tá? Então, Becker afirma que o terror da morte é uma proposição universal que une diferentes disciplinas e torna claro comportamentos humanos complexos. Ele fala de uma repressão primária, onde, ao contrário de Freud, que focava ali na sexualidade, etc., Becker ele sustenta que a repressão primária do ser humano é basicamente a consciência de sua finitude, de que um dia nós vamos literalmente partir dessa para melhor. E o mundo, todos nós buscamos não ser finitos. A gente basicamente tenta se manter dentro desse plano de alguma forma. É sobre isso que o livro traz. E olha só como é interessante a forma que ele traz, porque ele fala que isso é um conflito da nossa natureza. O homem ele vive um paradoxo. Qual que é esse paradoxo? Ele possui uma mente que pode imaginar a eternidade e aquilo que é infinito, mas também está preso em um corpo que naturalmente vai sendo ali vamos pôr, definhado, né, entre aspas, ao longo dos anos. Então, ele sabe, o homem, ao mesmo tempo que ele tem uma capacidade imaginativa do infinito, ele sabe que ele também é finito. E isso é uma complexidade na cabeça humana muito grande. E, de fato, isso é mesmo. O heroísmo e a sociedade. Então, ele fala que o homem, em resumo, ele fala que o homem, ele tenta trazer esse senso de infinitude e através do heroísmo e dos contextos sociais. Então, o homem ele tenta trazer projetos de imortalidade, ele tenta criar projetos de imortalidade para lidar com esse terror que ele tem, esse medo que ele tem, e aí ele passa a criar sistemas que depois você começa a comunicar através de cultura, de religião ou de ideologias, que basicamente prometem algum tipo de transcendência à
finitude humana, ou seja, que mostra uma certa imortalidade, que representa, né, essa imortalidade e traz essa ideia de transcendência, de que, de fato, e tem que existir algo depois daqui, ok? Então, essa é a ideia que ele traz. Sociedade como um mito, e aí ele fala que, basicamente, ele define ali, né, a sociedade como um sistema codificado de heróis e um mito vivo, que vai criando ali, vai se desenhando para desafiar a morte e dar um significado à vida. E a gente busca o nosso propósito justamente com esse medo. Então ele sempre vai fazendo essa relação, vai trazendo essas proposições, né? E aí ele sugere um bode expiatório, que basicamente são quando os sistemas de mortalidade eles falham e aí nós percebemos que nós somos de fato finitos. E isso basicamente traz ali diversas questões na mente humana, onde as pessoas elas tendem a projetar seu medo e o seu ódio em bodes expiatórios, o que basicamente explica a violência e principalmente as guerras, né? E olha só como esses bodes expiatórios estão ligados ao heroísmo, porque muitas vezes de fato, eu crio, entre aspas, uma guerra, eu como nação, enfim, como um líder, eu crio uma guerra para justamente criar esse senso de que eu sou o herói e aí transformar isso em uma imortalidade. O ser humano como um todo, a gente sempre tem essa dificuldade, né, de lidar com a nossa finitude, de fato, e isso é uma reflexão até pessoal minha. Eu acho que muitas vezes, nós vivemos em um paradoxo entre, poxa, em alguns momentos eu sou muito importante, em outros momentos eu sou totalmente irrelevante. E saber lidar com esses dois extremos é uma parte da vida humana que depende de uma maturidade emocional, de uma capacidade de reflexão, de uma capacidade de organização de ideias muito grande. O caráter, então, como mentira vital. A coraça do caráter, eu coloquei aqui basicamente alguns termos que ele usa mesmo. Então, o caráter individual ele é descrito como uma defesa neurótica, tá? Uma estrutura que construímos para ignorar a nossa condição de criatura vulnerável. Então, a gente vai criando isso justamente para não mostrar vulnerabilidade. O heroísmo de prisão. Então, a maioria das pessoas vive de uma forma automática, vive realmente assim, enfim, sem muita consciência daquilo que estão fazendo, estão apenas vivendo ou sobrevivendo. E lembrando aqui que eu não estou aqui para fazer julgamentos da tua vida. Eu estou aqui apenas para relatar um fato que o livro traz e uma reflexão que ele traz e que eu acho que vale a pena a gente ter essa reflexão, né? Então, basicamente, o que ele traz é que essas rotinas sociais, elas são protegidas para evitar o nosso ronco do pânico, né? Que existe aí por baixo da realidade, ou seja, elas existem para a gente não encarar de fato a realidade como ela é. E aí a gente tem esse custo dessa mentira, né? Porque basicamente nos mostra que tudo isso é para proteger a nossa loucura e muitas vezes nos condena a uma vida que realmente não é a que a gente quer seguir. Por isso a gente acaba enfrentando aí realidades binárias muitas vezes, né? Ou você é isso, ou você é aquilo, ou você tem sucesso, ou você tem fracasso. E essas correntes de pensamento binárias, elas não necessariamente... E a gente foi projetado para isso, tá? Ou eu vou viver, ou eu vou morrer. Então a gente foi projetado basicamente para esse tipo de pensamento binário, de sim ou não. E isso facilitou muito as nossas decisões lá atrás, porque de fato não dava tempo e a nossa configuração cerebral, ela foi sendo codificada dessa forma. Por quê? Porque ou eu pensava em criar uma nova alternativa, ou eu fugia de um leão na selva. Ou eu lutava ou eu fugia, entendeu? Então, esse pensamento binário, ele foi literalmente sendo desenhado e a nossa construção, ela passa muito por isso. E aí ele faz ali um diálogo entre a psicanálise e a religião, que aqui eu acho que vale a pena ter um cuidado, tá? Principalmente aí baseado nas tuas crenças, na forma como você foi criado. Essa parte aqui, para mim, é um ponto ali que eu fiquei bem atento e, ao mesmo tempo, fui bem crítico. Crítica, então, a Freud. O que ele traz ali de crítica a Freud? Becker elogia a coragem de Freud em encarar a natureza humana, mas acredita que ele errou ao insistir no dogma sexual em vez de focar no terror da morte. Afinal de contas, a obra de Becker, ela toda permeia isso, né? Essa negação da finitude humana.
Influência de Otto Rank. O autor basicamente baseia-se fortemente em Rank para propor que o homem é um ser teológico e não meramente biológico, necessitando então de valores que transcendam esse mundo material, que transcendam essa finitude humana. A necessidade da fé, né? Então Becker ele conclui que como a razão não pode resolver o paradoxo da morte, ou seja, como nós entramos em literalmente parafuso ao falar sobre o tema, o ser humano acaba necessitando de uma perspectiva mítico-religiosa ou de uma entrega a algo maior para encontrar um equilíbrio, uma paz mental. E aí isso permeia muito as realidades ali de que você entra numa conversa, maior parte do tempo das conversas que a gente tem com os nossos amigos é uma conversa que de fato permeia coisas que são obsoletas, coisas que a gente fala aqui agora e depois daqui 10 minutos a gente já, ou de fato a gente simplesmente não quer entrar num tema tão profundo quanto esse para não se provocar, né? Para não muitas vezes entender de fato a nossa finitude humana. Eu achei muito interessante porque de fato quando você joga numa roda, e eu acho que é interessante até se fazer esse teste, jogar numa roda o tema morte para que tem essa discussão. Muitas pessoas deixam de seguir, né, nesse plano justamente por não ter com quem conversar, por não ter com quem expor suas ideias. E isso, inclusive, saiu uma pesquisa recente e eu não cheguei a ler, vi só a capa ali, que fala que as mulheres elas vivem mais que os homens porque justamente elas estão mais abertas a falar sobre o assunto de saúde mental do que os homens. E isso, de fato, é um dado que de certa forma, me assusta e, ao mesmo tempo, me traz uma clareza de que, de fato, o homem ele é mais orgulhoso do que a mulher, no sentido do orgulho mesmo da palavra, sabe? No orgulho conceitual mesmo. E então, pessoal, para a gente seguir, ele fala ali, em resumo, de uma doença mental e criatividade, onde ele traz a ideia de neurose, tá? E também do artista e o gênio, né? Ele faz essa comparação ali. A neurose é basicamente vista, né, como um fracasso do heroísmo pessoal. O neurótico é alguém que consegue basicamente criar a ilusão convincente o suficiente para sustentar toda a sua vida. E o artista e o gênio, ele traz ali basicamente, né, vamos resumir aí essa ideia que eu trouxe. O artista e o gênio ele tenta criar o seu próprio sistema de imortalidade através de sua obra, o que gera um fardo imenso de ter que justificar a sua própria existência. Ou seja, ele tenta criar esse senso de propósito, é onde a gente vê muitos líderes que tentam se perpetuar no poder, algo nesse sentido, beleza? Então a gente consegue ver essa realidade bem direta. E eu não quero citar aqui nenhum líder nem nada do tipo para justamente não me comprometer. Resumindo, ansiedade existencial, isso gera, assim, resumindo todo o livro, né? Qual que é o meu resumo? Existe uma ansiedade existencial como um motor central. O que isso me diz diretamente? Que esse estresse é um dos principais organizadores do comportamento humano. E ele é, de fato, um dos principais motivadores do comportamento humano. O medo é um excelente motivador. E o medo de não seguir nesse plano, de não cumprir aquilo que eu vim fazer nesse plano, me faz me movimentar. O cérebro humano ele tenta, então, constantemente administrar esse estresse, esses níveis, né, de cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, que é gerado pela consciência da própria mortalidade. A obra de Ernest Becker é como uma leitura neurocientífica. E lembra que eu falei para vocês que era importante ter algumas questões neurocientíficas e psicológicas? É justamente por esses motivos aqui. Porque você vai fazendo uma leitura e você vai entendendo, poxa, ele quis criticar isso, ele quis fazer
essa lente aqui, quis trazer essa perspectiva, e aí você tira suas próprias conclusões, beleza? Então, Becker, ele basicamente, ele pensando do ponto de vista neurocientífico, ele descreve como a cultura, ele descreve a cultura como um sistema simbólico de defesa humana que é contra esse medo, né? Que rejeita esse medo. Então, do ponto de vista da neurociência, isso basicamente equivale ali a mecanismos de regulação emocional em larga escala. Ou seja, é um medo coletivo e aí a gente vai se regulando emocionalmente frente a essa realidade da finitude humana. Cultura como estratégia de redução de ansiedade. Então, essa cultura como uma estratégia de redução de ansiedade permeia valores, rituais, crenças, status sociais que vão funcionando aí como amortecedores para essa ansiedade humana referente ao tema. A cultura, então, oferece algumas narrativas de significado, como, por exemplo, a do propósito, de que você precisa ter um propósito, de que você nasceu com um propósito de vida, e isso permeia muitas vezes comunidades que trazem esse senso de pertencimento e geram essa ideia de transcendência para um outro plano. Comportamento humano como subproduto. E aqui eu estou só relatando basicamente o livro, tá? Eu tenho minhas crenças pessoais que eu evitei mesmo colocar aqui no resumo, justamente para a gente poder ter essa conversa baseada no livro. Comportamento humano como subproduto adaptativo. O que isso significa na prática? Significa decisões, hábitos e padrões sociais que emergem da tentativa, ou seja, eles vêm à tona através da tentativa do cérebro de manter essa estabilidade emocional. Alguns exemplos, né? É justamente o medo, o orgulho, a culpa, a própria honra. A gente traz aqui como ferramentas neuropsicológicas de controle dessa ansiedade, né? Então, antigamente tinha mais essa questão da honra, de honrar a palavra, honrar o nome, e hoje já não tem tanto. Mas isso foi um contexto social que a gente está falando dessa cultura, né? Implicações, então, para estratégia é basicamente a gente entender que a ansiedade existencial, ela existe, né? Então, existe de fato uma ansiedade existencial e para a gente modificar isso, a gente precisa entender esses gatilhos mais profundos. E quais são esses gatilhos? Eles são gatilhos profundos de quê? São gatilhos que nos geram motivação, que nos trazem medo e principalmente que nos transformam em pessoas leais ou ileais, né? Ou desleais, vamos colocar dessa forma. Também é muito abordado ali, fora o tema lealdade, a conformidade, ou seja, basicamente a ideia de me manter aí estável, né, frente a isso. Consumo, então, o consumo de modo geral, consumo não no sentido de compra, mas de atenção muitas vezes, como a regulação emocional, né? Então ele traz isso e essas marcas elas funcionam como símbolos, ok? Símbolos de identidade, de status e principalmente uma continuidade simbólica. O consumo, então, ele reduz a ansiedade ao reforçar o pertencimento e significado. Consumo no sentido de atenção, de compra e por aí vai. Lembre-se, aquilo que você dá atenção, aquilo que a sua mente, que você decide conscientemente prestar atenção, faz com que você tenha um molde de valores e etc. na tua mente. Então, não alimente aquilo que você não quer para a sua vida, porque ao você dar atenção para algo que você não deseja, para valores que você não gostaria de ter, faz com que você basicamente molde sua vida para aquilo, ok? Então, trabalho e organizações. Empresas oferecem ali estruturas de sentido, então vai trazendo esse senso de propósito, e a forma como a nossa sociedade foi construída é justamente para reforçar isso e negar essa finitude humana. Empresas, então, que vão oferecendo cargos, esse reconhecimento, de certa forma, de imortalidade, né, simbólica. E essa lealdade organizacional aumenta aí quando o trabalho é percebido como algo maior, que transcende uma figura pessoal, personalíssima, né? Conclusão. Minha conclusão sobre tudo isso é a seguinte. Primeiro, a estratégia
eficaz atua menos no racional consciente e muito mais na regulação emocional profunda. Então, a gente tem uma regulação emocional. O que é regulação? É eu equilibrar emocionalmente toda uma sociedade, tem todo um contexto que está equilibrado nesse entendimento da finitude humana, ok? E, obviamente, para finalizar, quem entende a gestão da ansiedade existencial entende o comportamento humano em seu nível mais fundamental. Por isso é importante a gente entender sobre a mente, sobre como nós funcionamos. E é isso que eu trago aqui no meu canal. Um entendimento profundo sobre a mente, trazendo neuroestratégia, elevando a sua consciência, trazendo neuroestratégias para que você, de fato, tenha mudanças comportamentais profundas. Bom, o link do livro está na descrição. Acho que é uma leitura super bacana de você fazer. Eu gosto sempre de trazer alguns livros aqui, principalmente alguns que me fazem, de fato, refletir, e outros que são muito técnicos eu evito trazer aqui. Mas, se vocês têm interesse em saber mais aí sobre os livros que eu leio, por favor, me deixe saber aqui nos comentários, que certamente é algo que eu vou começar a pensar mais sobre trazer aqui, visto que eu tenho recebido feedbacks pessoais sobre isso. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.